Futebol não tem justiça, mas pune, e o Bahia foi punido com requinte de crueldade, Rasta. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia que fez uma partidaça de futebol neste último domingo às 20 horas no Allianz Parque. Foi um jogo de futebol, Rasta, que eu ainda não tinha visto do Bahia, mas não saímos com triunfo. E por que não saímos com triunfo, Rasta? Porque fomos punidos pela aquela velha máxima que está lá no Antigo Testamento que diz: quem não faz, toma. E o Bahia não fez. Teve chance de fazer desde o primeiro tempo, criou muito, jogou muito, fez um futebol muito bonito, mas não fez os gols que precisava, Rasta. Desde o primeiro tempo, e começou, Rasta, com o nosso artilheiro, que perdeu um gol debaixo do gol. Perdeu um gol debaixo do gol do senhor Gilberto, que foi totalmente apagado nesse jogo e nos mostrou o seguinte cenário: nós podemos viver sem Gilberto. Teve rumores aí de que ele está sendo vendido para o Japão, não sei se é verdade, pode ser fake news, mas o fato é que se ele for embora hoje, a gente viu que com o time que nós temos, nós conseguimos jogar futebol. Com Rossi, com Tassiano, com Michael Douglas, com o próprio Rodriguinho, se não estiver cansado. Até que o Rodriguinho ajudou bastante, quando esteve cansado foi substituído muito bem pelo Michael Douglas, que também perdeu um gol feito, Rasta, mas conseguiu fazer um, pelo menos. Pelo menos conseguiu fazer o gol da virada, mas não dá para perder aquele gol que ele perdeu, assim como o Gilberto não dá para perder aquele gol que ele perdeu, assim como o Tassiano não dá para perder aquele gol que ele perdeu, assim como o senhor Matheus Bahia não dá para chutar para o gol com aquela displicência que ele chutou duas vezes, enfim, o Bahia acabou sendo punido. E foi com requinte de crueldade, porque foi aos 47 minutos do segundo tempo e com uma falha de zagueiro que a gente nem precisa citar quem foi o zagueiro que falhou. Acho até que não foi ele sozinho que falhou, mas ele estava ali no meio fazendo a sua participação especial. Enfim, foi ele que abriu o placar depois do Bahia ter tomado um gol de falta. Uma outra crítica que a gente pode fazer nesse jogo é que o Bahia fez muitas faltas para os caras cruzarem na área e tentar o gol. Uma hora ia entrar gol. Uma hora ia entrar uma, Rasta. Uma hora ia dar merda. Toda hora o Bahia fazia faltas ridículas fora ali da grande área, que o cobrador de falta dos caras botava a bola na medida lá na área e salve-se quem puder. Não pode. Primeiro começou com o Rodriguinho. O Rodriguinho recebeu uma bola, não conseguiu dominar, não conseguiu tocar, perdeu a bola, fez a falta. O cara do meio da rua colocou a bola lá no ângulo. O Matheus Teixeira, eu acho ali que ele foi atrasado na bola. Eu acho que ele não acreditava no lance e o goleiro não pode ficar nessa de não acreditar ou acreditar. O goleiro tem que ir na bola. Ele foi tarde demais, a bola entrou. Eu acho até que se ele fosse no momento certo também seria difícil de agarrar. Mas o fato é que teve uma contribuiçãozinha ali do goleiro naquele primeiro gol dos caras. Mas aí o Bahia conseguiu resolver a parada, empatou o jogo, continuou jogando no mesmo ritmo, não sentiu o jogo, não sentiu o gol, empatou logo em seguida com o Luiz Otávio de cabeça, o zagueiro boneco de Olinda, cabeça pequeno, conseguiu empatar o jogo, deu uma melhorada porque não desanimou o grupo e o Bahia continuou ali tentando muitas bolas, tentou logo em seguida com o Gilberto, que perdeu um gol feito. Acho que se faz aquele gol, já dava uma moralzinha, terminava o primeiro tempo 2-1, o Bahia ia voltar melhor, o Bahia ia desestabilizar os caras. O Bahia estava jogando numa intensidade inacreditável, tocando bola muito bem, fazendo aquele toquezinho rápido de primeira, sem dar chances para o adversário, mas quando chegava ali naquele último passe para deixar o cara na cara do gol, era interceptado pela zaga. Ou então, quando conseguia chegar na cara do gol, chutava a bola para fora. O Bahia deu 18 chutes a gols, Rasta. Só foram 4 em direção ao gol. 4 dos 18 chutes que o Bahia deu a gol, os caras deram 19 chutes. Foram 8 na direção do gol. 8 dos caras de 19 chutes. Mas apesar dos poucos chutes na direção do gol, o Bahia teve 2 bolas na trave, pelo menos 3 gols perdidos
na cara do adversário e é inacreditável isso, inacreditável. Enfim, a gente perdeu o jogo e olhando o copo meio cheio, a gente pode dizer que a gente nunca viu o Bahia jogar com essa qualidade nos dois períodos do jogo. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, o Bahia foi um time muito agressivo na casa do adversário, jogando em um piso que ele não é acostumado, mas não venceu o jogo. Porque foi punido pelos deuses do futebol. Os deuses do futebol não aceitavam que um time não vencesse aquele jogo. Já que o Bahia não queria vencer, eles deram para o time adversário, infelizmente. Se a gente tivesse jogado dessa forma que a gente jogou ontem contra o Internacional, a gente não perdia aquele jogo do Internacional. Se a gente tivesse jogado daquele jeito contra o Corinthians, a gente não teria empatado aquele jogo do Corinthians. Mas mesmo jogando daquele jeito, contra uma equipe que também jogou daquele jeito, perdemos. Perdemos e porque não conseguimos fazer os gols que teríamos que fazer. Porque se fizéssemos os gols que achou, a gente teria vencido aquele jogo, Rasta. Foi um jogo que, se fosse triunfo do Tricolor, não seria injusto. Se fosse triunfo do Tricolor, não seria injusto. Foi triunfo dos caras e também não foi injusto, porque os caras também criaram muito. Foi um jogo lá e cá o tempo inteiro. Me agrada muito o jeito que o Bahia jogou, só me desagrada a forma como o Bahia perdeu. Só me desagrada a forma como o Bahia perdeu. Uma falha de zaga mais uma vez, uma quantidade de faltas desnecessárias que gerou os gols do cara. O gol do empate dos caras foi uma falta na lateral esquerda do Bahia. O Michael Douglas faz uma falta ali totalmente desnecessária, os caras botam a bola lá na pequena área e ninguém cabeceia e tomou o segundo gol do empate. O empate, para o que estávamos criando e para os erros que cometemos e para os gols perdidos, estava de um bom tamanho. Eu estava torcendo para que o jogo acabasse logo, porque o empate não seria tão ruim, mesmo sabendo que o Bahia poderia ter vencido aquele jogo. Porém, como eu havia dito anteriormente, os deuses do futebol não iam permitir que um time não saísse vencedor daquele jogo. E já que o Bahia não queria vencer, deu o triunfo para o time adversário. E agora, Inês é morta, é esperar o próximo jogo pela frente e torcer para que o Bahia não seja um time apático, apagado, como foi e como tem sido dentro de casa. Porque o Bahia está jogando bem fora de casa e dentro de casa está sendo totalmente diferente, está deixando muito a desejar e espero que mais uma vez não se atrapalhe com as próprias pernas e consiga trazer o triunfo, porque já descemos, já saímos do G4, demos sorte dos times que estavam atrás do Bahia não ter conseguido triunfos e não ultrapassá-lo. Com isso, o Bahia só perdeu uma posição, saiu do G4, está ali na 5ª colocação com 11 pontos ainda, mas hoje ainda tem jogo e o Bahia corre risco ainda de ser ultrapassado. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Beloso fui!